Bom dia, meu querido aluno da classe 3. Essa é a nossa visita virtual. Como nós não podemos visitar as pessoas nas casas por causa do isolamento social, eu quero que você me receba aí na sua casa para conversarmos um pouco sobre a Palavra de Deus, nós que estávamos sempre juntos na nossa classe da Escola Sabatina. Quero convidar a você a abrir a sua Bíblia no livro de Amós, capítulo 9, verso 9. Diz assim: Pois darei ordens e sacudirei Israel com as outras nações, como o trigo é sacudido na peneira, mas nenhum grão se perderá. Amigo, a sociedade na qual a Bíblia foi escrita era uma sociedade agropastoril. Quem não trabalhava no campo, criava ovelhas ou gado, ou então pescava. Essa era a profissão da maioria das pessoas. Portanto, a Bíblia foi escrita numa linguagem que eles entendessem. A Bíblia sempre fala de boi, sempre fala de ovelha, sempre fala do campo, sempre fala da pesca, sempre fala do vinho, colheita de uvas, figueiras. A Bíblia é escrita na linguagem que a gente possa compreender. Talvez se a Bíblia fosse escrita em nossos dias, ela falaria de avião, ela falaria de celular, ela falaria de smartphone, de smart TV, mas naquela época essa era a linguagem que eles compreendiam. Esse texto que você acabou de ouvir fala de um processo que acontecia na lavoura do trigo. O trigo é uma planta da família da grama e todas as vezes que o trigo cresce, ele começa como se fosse um mato, um capinzal, e depois ele dá um pendão, e naquele pendão tem uma flor e depois grão. Acontece que existe o joio, que é bem parecido com o trigo. Não se pode arrancar os dois. Mas quando a seara está pronta, a diferença está neste processo que você acabou de ler. Primeiramente, ele é cegado com a foice, faz-se então os ramos, e aí com aqueles feixes, com aqueles feixes amarrados, bate-se na eira, porque naquele momento o tendão já está seco, e aí cai aquela palha junto com os grãos de trigo. Como é que você iria separar, ou eles naquela época iriam separar o grão da palha? Um por um, impossível. Eles tinham que juntar aquilo tudo numa peneira, subir numa montanha, esperar o vento chegar, e aí com a peneira eles jogavam aquilo tudo para o alto. Você já sabe o que acontecia, né? A palha, como era leve, o vento soprava e levava, mas o grão pesado voltava para a peneira. A palha e o joio, que não tinham peso, eram soprados, eram retirados, e o grão voltava para a peneira para depois ir para o celeiro. Aquela palha toda depois era varrida e era incinerada, ou seja, ela ia para o fogo. Essa figura de linguagem, essa metáfora que foi usada, é para explicar o que aconteceria com a igreja nos últimos dias. A igreja iria passar por um processo chamado de sacudidura, ou de cirandagem, na qual Deus também estaria peneirando o seu povo, para ver quais iam cair de novo na peneira da salvação, ou quais iriam ser levados pelos ventos de doutrina, pelos desânimos da vida. Quero ler com você alguns trechos do livro Eventos Finais, para a gente entender esse processo da sacudidura. Diz aqui: ser membro da igreja não é garantia de salvação. É uma solene declaração que faço à igreja, de que nenhum entre 20 dos nomes que se acham registrados nos livros da igreja está preparado para finalizar a sua história terrestre e achar-se-á tão verdadeiramente sem Deus e sem esperança no mundo como qualquer pecador comum. Amigo, o coronavírus, além de abalar toda a sociedade, toda a economia, ela tem abalado a igreja, ela tem abalado muitas pessoas, e uma delas pode ser você.
Muita gente ficou desesperada no início, achando que já era a volta de Jesus. Mas quando a coisa começou a se normalizar, nós começamos a nos adaptar a essa vida de Covid-19 e agora achamos que não precisamos mais de Deus. Muitas pessoas não retornaram para o templo para adorar a Deus na sua casa de oração. E muitas pessoas nem estão mais assistindo aos cultos que nós transmitimos. Muitas pessoas estão sendo abaladas por essa peneira que Deus está colocando no seu povo. Eu não tenho dúvidas de que nós já estamos sendo sacudidos. E você tem que tomar muito cuidado. Você tem que se apegar a Deus. Quem sabe a sua vida está entrando em derrocada espiritual, porque ao invés de olhar para Cristo, estamos começando a olhar para a tempestade. Eu oro a Deus para que você não desanime da sua fé, para que você não negue aquilo que você aprendeu como verdade, para que diante daquele grande dia, o Senhor jamais vire-se para você e diga: pesado foste na balança e achado em falta. Quantos são teus afazeres que te esqueces de Jesus? Desprezas o estudo e oração, ou estarias pronto e repleto de emoção, se tu hoje te encontrasses com Jesus? É real teu desejo de vê-lo voltar. Tu anseias por teu Salvador. São teus lábios louvor, é tua vida amor. Queres mesmo ver Cristo voltar? Se Jesus viesse hoje, qual seria o teu sentir? Talvez tu procurasses te esconder devido a algum